Se permita ser ministrado pelo Senhor. Se permita ser ministrado por Ele nessa noite. Existem porções frescas do Espírito derramadas. Existem porções frescas do Espírito para serem derramadas. Você precisa se permitir deixar ser ministrado pelo Senhor. Existem porções de graça, porções do Espírito para serem derramadas que nós ainda não atingimos. Existem porções de graça, de misericórdia, de poder, de unção. Existem lugares em Deus que nós ainda não tocamos. Cauê, existem músicas ainda que não foram liberadas, Cauê. Existem melodias que ainda estão no Senhor, que ainda não foram liberadas, mas nós precisamos acessar esse lugar. Existem palavras que ainda não foram liberadas, existem curas. Sei que essa é uma casa de cura, uma casa de paternidade. Nós andamos sobre este lugar, mas ainda há lugares a ser acessados no Senhor. Mas eu e você, nós precisamos nos deixar, nós precisamos nos permitir que o Senhor acesse este lugar em nós. Às vezes quando nós pedimos para você fechar os teus olhos, não é para que você não se distraia com quem está ao seu redor, ou com o que está acontecendo ao seu redor. Só queremos rasgar o nosso coração, Senhor, e atrair a Tua presença. Nós não queremos mais nada a não ser atrair a Tua presença. Nós nos reunimos, nós congregamos como igreja para adorá-lo com as nossas canções, com as nossas ofertas. Mas tudo isso é para chamar a atenção dEle. Nós não podemos nos contentar em voltar para casa e não sentir nada, e não levar nada. Ele está passeando no nosso meio, Ele está passeando em todos os corredores agora. Neste momento você tem uma decisão a tomar: ou você abre, rasga o teu coração, para que você possa sair daqui tocado nessa noite por uma porção fresca do Senhor, com uma mudança de vida, uma mudança de mente, ou você vai sair daqui nessa noite da mesma forma que você entrou. Tem uma palavra para ser pregada hoje, nós temos a Santa Ceia também para ministrar. Mas eu me recuso a entrar em um lugar
onde a presença dele não é honrada. Estou dizendo de mim, estou falando de mim. Enquanto ele não é entronizado, enquanto só há, estou dizendo do meu coração. Deus está nos chamando para rasgar o nosso coração e voltarmos a um lugar. O profeta Joel, pode abrir os seus olhos. Se quiser acender as luzes também, devagarzinho, para não... Às vezes não dá para voltar devagar também, não tem problema. O profeta Joel, ao qual nós vamos falar hoje, não precisa colocar ainda lá no telão, eu vou ler só o versículo 12 e 13 do capítulo 2. Diz assim: todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. E convertei-vos ao vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Se você quiser deixar aberto aí no livro de Joel, nós vamos estar falando hoje sobre o livro de Joel. O livro de Joel é um livro curto, ele tem apenas 3 capítulos, mas existe uma profundidade nesse livro, nos leva a tantos lugares, e um dos lugares que Joel nos leva, é algo que eu venho meditando muito nos últimos dias, que é o versículo 13, que diz: e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Quero explanar um pouco, fazer um pequeno panorama do livro de Joel, antes de nós entrarmos. Joel, o nome Joel quer dizer Jeová é Deus. E lá no começo do livro de Joel, no capítulo 1, diz que Joel era filho de Petuel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E Petuel, já pensou em dar um nome do filho de Petuel? Talvez para nós, na cultura ocidental, ele soe um pouco estranho, mas no hebraico, Petuel quer dizer visão de Deus. Então Joel Jeová é Deus, e o seu pai, o nome do seu pai Petuel era visão de Deus. Então o pai de Joel, responsável pelo Kids número 37, por favor, comparecer à sala do Kids, amém. Então o pai de Joel se chamava Petuel, e ele tinha a visão de Deus, e por isso ele colocou o nome do seu filho de Jeová é Deus. Não está dizendo aqui na Bíblia, mas eu estou conjecturando. Eu quero dar um pequeno panorama do livro de Joel. O livro de Joel é um dos profetas menores, não que ele fosse de baixa estatura. Acho que todo pregador brinca com isso, né? Quando fala de profetas menores e profetas maiores. Só para você entender, a Bíblia é dividida entre os profetas maiores e os profetas menores, e Joel é considerado um profeta menor, mas não porque ele era pequeno, mas pelo tanto que ele escreveu. Então nós temos, entre os maiores, nós temos
Daniel, nós temos Ezequiel, Isaías, que tem vários capítulos. Então Joel é um dos profetas menores. E Joel, ele estava profetizando em um tempo que Israel estava passando por uma dificuldade imensa. Depois eu sugiro para você ler em casa o livro de Joel, porque é bem curtinho, como eu falei, tem apenas 3 capítulos, mas para você entender o panorama disso que nós vamos tratar nessa noite. Então Joel, ele está profetizando sobre Israel, sobre um tempo em que Israel estava passando por grandes dificuldades. Houve uma grande invasão de gafanhotos em Israel naquela época, e havia acabado com tudo que havia de mantimento. As figueiras, as videiras ficaram todas secas, sem folhas, porque onde os gafanhotos passavam, eles cortavam. Ali Joel, no capítulo 1, ele fala sobre o migrador, o cortador, o devorador. Então onde os gafanhotos passavam, eles acabavam com as plantações. Diz que o gado berrava de fome, não havia mais cereais, não havia vinho, havia muita seca naquele tempo. E como o povo de Israel estava ligado diretamente, o seu culto ligado ao templo, então lhes faltava, quando faltava mantimento, diz que os bois estavam quietos, calados no campo, porque não havia mantimento. Imagina a situação de você estar num lugar onde não há comida, não há bebida. Havia também uma dificuldade no serviço do templo, porque não havia cereais, não havia animais para sacrificar ao Senhor, não havia bebida, não havia uvas para ser pisadas, para transformar em mosto ou em vinho, para derramar como oferta de libação. Então pensa no caos que estava acontecendo. Só que Joel se levanta, porque assim, queridos, num tempo de dificuldade, quando os reis e os sacerdotes, eles já não têm mais nada que fazer, Deus levanta os profetas. Deus levanta a voz profética para dar uma direção. Quando nas mãos dos reis já não há mais o que fazer, quando falta sabedoria aos reis, quando falta sabedoria aos profetas, Deus levanta, sabedoria aos sacerdotes, Deus levanta os profetas. Então Deus levantou Joel naquele tempo de escassez, o primeiro capítulo de Joel é terrível. Então ele começa a profetizar. E ele fala, no seu capítulo 2, muitos de nós conhecemos o livro de Joel, por causa do derramamento do Espírito. Quando Joel, ele declara, ele profetiza sobre que iria haver um derramamento do Espírito, e isso é muito bom. E todos nós, provavelmente a grande maioria, conhece o livro de Joel por causa de Joel 2:28. Só que antes do derramamento do Espírito, Joel começa a tratar com o povo. E ele fala assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E o porquê que Joel fala isso? Porque no Oriente Médio, naquele tempo, era muito comum quando alguém estava em angústia de alma, quando alguém estava com problema, quando alguém estava com a sua alma batida, ou quando ela queria demonstrar abatimento, ela rasgava as suas vestes. Nós vemos Davi quando estava orando para que o filho dele com Betseba não morresse, e quando ele recebeu a notícia de que o filho havia falecido, ele rasgou as suas vestes. Só que aqui Joel está tratando justamente com aqueles que rasgavam as suas vestes e batiam no peito, só que o seu coração não estava voltado ao
A confiança dos homens naquele tempo estava mais voltada ao templo do que ao Senhor do templo. Naquela época eles haviam substituído o relacionamento com Deus, o relacionamento pessoal com Deus, com o relacionamento com o templo, rituais. Então Deus tirou todo o simbolismo, tirou os animais, tirou o cereal, tirou o vinho, porque se você for ver lá antes, no capítulo 1, foi Deus que mandou essas pragas. Então agora o povo se sente perdido. Como vamos fazer para nos relacionar com Deus, se já não há mais vinho, se já não há mais animais, se já não há mais ofertas? Então Joel entra e fala assim: o Senhor quer que vocês rasguem os vossos corações e se arrependam. Joel está dizendo assim: vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, precede a vida de trabalho para Deus. Uma vida de relacionamento com Deus, relacionamento íntimo, precede tudo isso que vocês estão fazendo, Joel falou. E trazendo a palavra de Joel para os nossos dias, muitas vezes nós podemos ver nós entrando em um lugar de relacionamento com o templo, um relacionamento com o domingo à noite, um relacionamento do culto de domingo à noite. Mas o Deus do culto, o Deus do templo, na segunda-feira nós esquecemos dele. Sabe, talvez, muitas vezes nós viemos no culto, nós vamos em um retiro, e lá nós batemos no peito e rasgamos as nossas vestes, e fazemos votos de mudança, fazemos votos de que daqui para frente tudo vai mudar. Só que quando chega a segunda-feira, parece que todas aquelas lágrimas, Ed, foram em vão. Toda aquela cena, não cena, com C, parece que foi em vão, porque voltamos aos mesmos deleites humanos, voltamos aos mesmos pecados, voltamos às velhas práticas. Sabe, Jesus tratou disso também. Em Mateus 23, Jesus trata disso com os fariseus. Os fariseus, eles tinham uns ritos, muitos ritos. Jesus fala lá em Mateus 23, a partir do versículo 26, não precisa você abrir, também não precisa colocar aqui, eu vou ler bem rápido. Fariseus que não enxergam, limpam antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque sois parecidos a túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos aos olhos do povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Algo que me chamou a atenção aqui foi que Jesus chamou eles de hipócritas. E hipócrita é uma palavra grega que o original é hipócrites. E na Grécia Antiga, Hipócrates era usado para determinar os atores. Sabia dessa, Ed? Aí, estamos juntos. Se eu estiver errado, tu me corrige, né? Se eu estiver errado, tu me corrige. Hipócritas, ou Hipócrates, eram os atores da Grécia Antiga, e geralmente eram atores cênicos, dramaturgos, atores que faziam uma dramaturgia, que encenavam.
Eles eram ótimos encenadores, eram ótimos em performance. Então Jesus chama os fariseus, ele fala assim: vocês, atores que performam-se frente ao povo, vocês que por fora parecem muito bonitos, mas por dentro estão como ossos secos. Os seus túmulos são bonitos por fora, mas por dentro só tem osso. Então, da mesma forma em que Joel chama a atenção do povo, Jesus também. Muitas vezes, nós temos um pouquinho de atores cênicos dentro de nós. Nós viemos no culto, nos vestimos como crentes, parecemos crentes, falamos como crentes, ou às vezes nem falamos como crentes. Mas o que nós entregamos não é um coração quebrantado e contrito, nós entregamos apenas uma performance para que as pessoas vejam, para que um líder veja, para que um pastor veja. E por dentro nós estamos destruídos, estamos sempre nos lambuzando no mesmo pecado. Dizemos que perdoamos alguém, da boca para fora, aparentemente para que as pessoas vejam, beijamos o rosto do irmão, encenamos um perdão, ensinamos uma renúncia, mas dentro está cheio de imundície. E aí nós queremos que o Senhor venha. Algo que eu sempre falo, muitas vezes nós saímos de casa, brigamos ou com a esposa ou com o esposo, chutamos o cachorro, coitado do vira-lata, o caramelinho não fez nada, o caramelinho só está lá comendo um osso ou roendo a tua bota, né, roendo um calçado, e aí você está com uma raiva danada, você, sei lá, brigou com a esposa, aí o caramelinho está roendo um calçado que você comprou, tu vai lá, chuta o caramelinho, e aí entra e briga com a esposa e chega na igreja com um rancor, uma raiva. Aí tu sai da igreja falando: meu, aquele louvor hoje não estava com nada. O louvor hoje, meu, aqueles meninos do louvor, aquele menino flamenguista que canta, aquele menino flamenguista, a causa da iniquidade, encontramos a causa da iniquidade. Brincadeira. Está me entendendo? O problema não está em quem está tocando, o problema não está no louvor, o problema é que nós temos dificuldade em reconhecer que muitas vezes nós externamos algo para as pessoas, para que os outros vejam em nós, mas o nosso coração está cheio de maldade. E sabe, Jesus chama isso de hipocrisia. Jesus chama isso de hipocrisia. Hipócritas. Bons atores. Atores que performam. E nós queremos que o avivamento venha agindo dessa forma. Isso é o que é interessante do livro de Joel. Deixa eu falar das coisas boas agora.
O interessante do livro de Joel é porque ele mostra, ele fala, vai vir o gafanhoto, vai vir o migrador, o cortador, acabou com tudo, gado, cereal, vinho está indo embora, tudo, voltem-se ao Senhor. Só que daí no capítulo 2 ele começa a trabalhar as misericórdias do Senhor. A partir do versículo 12, do segundo capítulo de Joel, ele começa a falar sobre as misericórdias do Senhor, e fala: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Joel ele começa aqui a dar uma receita de como se voltar ao Senhor, como voltar os nossos pensamentos, como voltar o nosso coração, como voltar a nossa vida ao Senhor. Aleluia! Joel começa a dar uma receita de como tudo aquilo que nos atingia, como tudo aquilo que atingia o povo de Israel, como toda aquela desgraça, como que aquilo poderia ser revertido. Então ele começa dizendo que o Senhor é misericordioso. Ele dá uma receita, e é isso que eu quero trabalhar com vocês nesses minutos que nos restam. Em primeiro lugar, se voltar a Deus é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Não basta você só ser chamado de crente. Assim como a Israel não bastava ser chamado povo escolhido. Precisa se voltar a uma relação íntima com o Senhor. E Joel fala em nome do Senhor: convertei-vos a mim. E o que é conversão? Conversão é mudança de direção. Se você está indo para o lado esquerdo, quando você se volta ao Senhor, você se converte a Ele, você começa a andar para a direita. É assim com um carro, quando você vai fazer uma conversão, você muda de direção. Então convertei-vos a mim, diz o Senhor. O que Ele está querendo dizer? Voltem-se a mim. Se vocês estavam somente servindo a mim, em um serviço no templo, agora voltem o seu coração a mim. Isso quer dizer conversão, é mudança de direção. Muitas vezes nós temos a convicção das coisas erradas que fazemos, a convicção do pecado, mas não mudamos a direção disso. Não basta somente ter a convicção do pecado, é necessário se voltar a Deus e não pecar mais. Posso ouvir um aleluia? Daqui a pouco nós vamos ter a ceia, qualquer coisa vocês me perdoem e trocam a ceia comigo, tá bom? Conversão. Muitas vezes nós nos entristecemos pelos erros, pelos pecados, mas a tristeza pelo pecado, pelo erro, é somente uma parte do arrependimento, é somente uma parte de um todo. Se entristecer porque você foi lá e fez algo que não deveria fazer, é bom, ok, mas é só o início. O Senhor está mais interessado em quem nós somos do que aquilo que nós fazemos. Sabe por quê? Porque quando você entende quem o Senhor é na tua vida, quem você é em Deus e o que Ele significa para você, quem Deus é na tua vida, aí sim, você começa a se voltar a Ele.
Porque enquanto você não souber, você não entender o que Deus significa para você, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Muitos vão dizer: Deus é tudo. Ele é tudo mesmo. Ele é prioridade na tua vida. Esses tempos eu entrei em crise sobre prioridade, peguei um papel e comecei a escrever: Jesus, você é a minha prioridade. Jesus, tu és a minha prioridade. Jesus, tu és a minha prioridade. Jesus, tu és a minha prioridade. Escrevi não sei quantas vezes e tuf na porta da geladeira. Colei lá na porta da geladeira, que toda vez em que eu passo por ela, eu preciso lembrar que Ele é a minha prioridade. Jesus é a tua prioridade? Responda sinceramente para você mesmo, não precisa responder para mim. Jesus tem sido a tua prioridade? Ele tem a primazia da tua vida, Ele tem as primeiras coisas do teu coração? Aí talvez você possa falar assim: ah, pastor, mas talvez para você é fácil, porque você é pastor em tempo integral, você tem o tempo todo para Jesus. Aí que você se engana. Talvez eu tenha mais responsabilidades, mais coisas para resolver que não sejam coisas espirituais do que você. Estou dizendo talvez. Às vezes você pensa que a vida dos pastores é somente flutuar na nuvem. Acordam, chamam a nuvenzinha chega, sobe em cima, fica em posição, sabe? E fica o dia inteiro. Então, eu falo, não sei se com vocês é assim, porque eu não tenho nuvem. O meu telefone de manhã tem um monte de mensagens. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, pastor, queimou uma lâmpada, pastor, o negócio lá fora, está pingando aqui dentro, está pingando lá fora, quebrou isso, quebrou aquilo, o cara do som está lá, o cara do painel está lá, pastor, vem abrir o portão, pastor, não sei do que, tal dia vai ter encontro, pastor, quem está com a chave da igreja, pastor, faz um pix, isso aqui, faz um pix. Eu não sei os outros pastores, mas eu não tenho uma nuvenzinha de manhã e fico o dia inteiro sentado nela. E o pastor Casas também, a gente conhece ele, nunca vi ele andando na nuvem. Vocês já viram, não? Não? E até ia ser meio assustador, né? Se ele chegasse na igreja numa nuvem. Você está entendendo? A questão com o Senhor é uma questão de prioridade. Lógico, tem dias que eu não consigo, as primeiras coisas do dia, vou abrir aqui meu coração, eu não consigo levantar e, a maioria dos dias sim, mas não todos os dias, ir lá ter meu tempo com Deus de devocional, de oração. E eu sei que tem pessoas aqui que sabem, fazem isso todos os dias, só que às vezes o telefone toca, e você precisa resolver algo, e aí você sai, tem alguém aqui na porta da igreja, 8 da manhã, para instalar qualquer coisa. Só que isso me incomoda. Me incomoda porque naquele dia, as primeiras horas do meu dia não foram dele. Você está entendendo? Talvez você não consiga todos os dias, mas isso não pode ser normal para você, não pode ser uma vida normal. Se você não conseguir ter o teu relacionamento diário com Deus, isso não pode ser normal e precisa te incomodar. Em segundo lugar, da receita de Joel, é preciso voltar com uma profundidade ao Senhor, de todo o vosso coração. Nosso arrependimento precisa ser profundo, porque Davi, lá no Salmo 51, 17, eu amo esse salmo, amo, ele diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Um coração quebrantado e contrito, querido, o Senhor não despreza. Um coração contrito, o Senhor não despreza.
Você não precisa ser perfeito. Até mesmo porque nós temos uma teoria, né, pastor Juninho? Todo aquele que busca a perfeição está querendo ficar, com o quê? Tomar o lugar de Deus, né? Mais ou menos isso? Mais ou menos dessa forma. Eu e o pastor Juninho, às vezes a gente entra numas viagens, aí a gente tem que parar, opa, volta para a terra. Não precisa você ser perfeito, até mesmo porque a Bíblia diz que você só será perfeito quando aquele que é perfeito vier. Então você não precisa ser perfeito, você precisa sim ter um coração quebrantado. Vamos para frente. Em terceiro lugar, voltar ao Senhor, nós precisamos voltar com diligência, com jejum e orações. Jejum é um instrumento de mudança. Jejum é um instrumento de mudanças. Mas o jejum ele não muda a Deus. A mudança que o jejum traz somos em nós mesmos. Por muitos anos eu fui ensinado que se eu fosse fazer qualquer coisa tal, eu tinha que jejuar. Eu tinha que jejuar para alcançar tal coisa. Só que indo para a palavra eu comecei a entender, não, o jejum não é para isso. O jejum não muda Deus, porque Deus é imutável. Um dos atributos de Deus é ser imutável. O jejum muda a nós. Nós ficamos mais sensíveis ao Senhor. Às vezes passamos tempo que não ouvimos o Senhor, não conseguimos entender qual é a direção. Meu Deus, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo ouvir, não estou conseguindo ver. Experimenta entrar em jejum para tu ver. Experimenta entrar em jejum. 1, 2, 3, 5, 7 dias. E aí vai, 14, 21. Esse ano, eu estou preparando o meu corpo, a minha mente e o meu espírito para entrar em um tempo de jejum prolongado. Não sei se eu vou conseguir, eu não coloquei uma meta, mas estou preparando a minha mente, o meu corpo e o meu espírito para entrar nesse lugar de jejum. Sabe por quê? Porque eu sei que eu preciso ouvir mais a voz de Deus, eu preciso me quebrantar mais ao Senhor, eu preciso entender mais as direções que Ele está dando para esse tempo. E se Ele é imutável, se do jeito que eu estou fazendo não estou conseguindo ouvir, então quem tem que mudar sou eu. Se eu não estou tendo respostas ainda, se eu não estou entendendo algumas situações, quem precisa se humilhar sou eu. Quem precisa ter um coração quebrantado sou eu. E ter mais gosto pelo pão dos céus do que pelo pão da terra. Eu preciso almejar mais o pão celestial do que o pão terreno. Nós precisamos ter mais desejos pelo pão celestial, aquele que nos nutre o espírito, do que aquilo que nos nutre o corpo. Sabe, sobre o jejum, Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, pregador batista, se eu não me engano do século XIX. Ele disse assim: certamente o jejum é uma bênção. Em nossas temporadas de oração e jejum com a igreja, tem sido na verdade dias de muita unção. Nunca a porta do céu esteve tão aberta, nunca os nossos corações estiveram mais próximos da glória. Uau! Uau! Eu não sei você, mas eu quero estar com o meu coração aberto. Eu quero estar com o meu coração perto de Jesus. Eu quero estar sensível para os seus brados. Eu quero estar sensível para quando Ele vir com violência. Eu quero estar sensível para quando Ele vir somente num sopro. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus vai vir somente em algo. Não, às vezes Ele vem num sopro e fala contigo. Mas se você não está com o coração
a mente e os ouvidos abertos, o teu coração não está sensível para entender as formas em que o Senhor fala. Às vezes o sopro passa e vai. Em quarto lugar, nós precisamos nos voltar em quebrantamento, com choro e com pranto. Pastor, eu não consigo chorar. Essa semana eu estava falando com alguém, não é aqui do Brasil, é um pastor amigo meu, até se ele estiver assistindo, acho que não vai ter problema nenhum falar. E ele falou assim, eu já acompanho ele há uns 3, 4 anos, e ele falou assim, pastor Fábio, eu não consigo chorar. Eu falei, cara, tu tem um problema. Ele falou, mas por quê? Eu falei, cara, você precisa chorar. Você precisa chorar. Eu sei que você me liga, nós já há 3, 4 anos a gente conversa, eu fico com ele de 1 a 2 horas no telefone, e eu aconselho ele, acompanho ele, só que eu falei, pastor, falei, você precisa ter alguém que você olhe nos olhos, eu estou muito longe de você, falei, só por telefone não funciona, você precisa olhar nos olhos de alguém, você precisa confiar o teu coração a alguém, e você precisa chorar, você precisa derramar o teu coração. Pastor, eu não consigo chorar, morde a língua, então, sei lá, chuta alguma coisa e começa a chorar, cara. O choro é uma expressão da alma. O choro é uma expressão da alma, e se você não consegue expressar a tua alma, tu está com algum problema, e se você é essa pessoa, vem conversar com a gente no final, acha algum pastor, algum líder e fala, cara, eu não consigo chorar, eu vou dar um pisão no teu pé, quero ver se tu não chora. Sabe por quê? Porque aqueles que choram serão consolados. Aqueles que choram serão consolados. Sabe, Joel fala no seu livro, ele fala, chorem e uivem. E ele fala isso a todos. Ele fala até mesmo para os bêbados. Se você for lá em Joel 1,15, ele fala assim, chorem vinhateiros, chorem bêbados, e depois ele fala assim, chorem sacerdotes entre o alpendre e o altar, chorem ministros da casa do Senhor. O problema é que os nossos olhos andam muito secos nesses dias, nós queremos respostas do Senhor, mas nossos olhos estão secos, há uma sequidão na nossa alma, porque nós temos tanto conhecimento, tanta informação, só que nós não estamos tendo mais um coração quebrantado. Não importa quem você é na ordem do dia, se você é um apóstolo, se você é um profeta, se você é um ministro, se você é um músico, os teus olhos precisam ter lágrimas. Os teus olhos precisam ter lágrimas. Sabe por quê? Porque Pedro chorou, por causa, que ele negou a Jesus, ele chorou amargamente. Neemias chorou a ver o povo de Israel sendo desonrado. Jeremias chorou por ver os filhos do povo de Israel, a ver as crianças sendo jogadas no lixo, crianças andando pelas ruas e sendo maltratadas. Então Jeremias chorou. Não vai ter tempo para nós falarmos sobre Joel 2,28, sobre o que Joel fala sobre avivamento. Mas antes, eu vou ler rapidinho, vou ler bem rápido. Joel 2,28 diz assim, acontecerá que depois eu derramarei o meu espírito sobre
toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Inclusive sobre os servos e os serviçais derramarei o meu espírito naqueles dias. Só que tem uma chave aqui no livro de Joel, no começo de Joel 2:28. E acontecerá que depois de quê? O que você acha? Depois de que o Espírito seria derramado? Depois de termos rasgado os nossos corações e nos voltarmos ao Senhor. Não há derramar do Espírito sem corações quebrantados. Não há um derramar do Espírito. Não há uma porção a qual nós buscamos se os nossos corações ainda estão endurecidos, se os nossos olhos estão secos. A conta não fecha. Todo avivamento, eu não vou entrar no mérito agora, mas todo avivamento foi precedido de muita lágrima. Todo avivamento foi precedido de muita humilhação. Sabe, talvez para você essa palavra, avivamento, mover do Senhor, restauração esteja muito longe. Algo somente para os tempos bíblicos. Mas no século 17, no século 18, perdão, a Europa estava passando por uma frieza espiritual terrível. As igrejas estavam vazias. As igrejas estavam vazias. Os sermões eram sermões que não tinham a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque os pregadores da época desciam depois de um sermão e iriam para os bares, encher a cara, iriam jogar, iriam ter o seu deleite, um deleite, e não cuidavam mais das coisas do Senhor. Os pregadores desciam dos púlpitos e iam se prostituir. Só que para alguns jovens, eles não aceitaram aquela condição da igreja, aquela condição do evangelho. Sabe por quê? Porque os tabloides, os jornais da época falavam assim: o cristianismo já acabou. O cristianismo já acabou. Dê uma olhada, aquelas igrejas vazias, aquelas mensagens fúteis. Só que um grupo de jovens começou a orar. Um grupo de jovens começou a dizer assim: nós não aceitamos essa condição para o evangelho de Cristo. Nós não aceitamos essa condição da igreja desses dias. Nós não aceitamos. E eles começaram a se reunir na Universidade de Oxford. Os irmãos Wesley, a qual vocês conhecem a sua história, e George Whitefield. E eles começaram a orar, e começaram a jejuar, e começaram a orar, e começaram a chorar, e rasgaram os corações, não aceitando a condição daqueles dias. Então, no dia 31 de dezembro, às 3 horas da manhã, eles estavam em uma vigília, em um tempo de sequidão, assim como nos dias de Joel, sequidão espiritual, de homens corruptos, de uma mercê de estourar uma guerra. A França já estava dominando com o iluminismo sobre aquele lugar e estava ameaçando invadir a Inglaterra. E um derramar de sangue estava iminente. Então esses meninos começaram a não aceitar aquela situação e começaram a se prostrar ao Senhor, Até que na noite de 31 de dezembro de 1939, às 3 horas da manhã, o céu se abriu sobre aquele lugar, e uma porção do Espírito foi derramado naquele lugar, e aqueles meninos foram cheios do Espírito Santo, foram cheios de poder e graça. E eles começaram, depois daquela madrugada, eles começaram a sair pelas praças a pregar, Cauê. Eles começaram a falar de um Deus que há muito tempo não se falava mais dentro das igrejas, de um Deus relacional. E eles começaram a ir para as ruas,
com os olhos cheios de lágrimas. De repente começou a juntar algumas pessoas ao redor deles. De repente já era uma centena de pessoas, e de repente já era milhares de pessoas. E de repente começou um grande avivamento por causa de alguns meninos que não aceitaram a condição do seu tempo. E não foi somente um avivamento na igreja, foi um avivamento sobre a Inglaterra. Porque os dias que estavam antecedendo uma guerra, um derramar de sangue ia acontecer. Só que por causa de um clamor de um povo, começaram a se juntar, a congregar. E Joel também fala, nós não temos tempo de ler todo o livro de Joel hoje, mas Joel fala assim: conclame uma reunião solene. Se juntem em clamor, se juntem em choro, em lágrimas, rasguem os vossos corações. Então, em 1739, John Wesley e mais uma galera do Clube Santo mudaram a história de um país. E talvez 1739 para você esteja muito longe. Eu quero ir com você a 1989. Revolução Romena. Quem é professor de história aí? Tem professores de história? Levantem a mão. Gente, precisamos colocar pessoas para estudar história. 1989, Revolução Romena. A Romênia foi um dos últimos países a sair do comunismo. Naquela época, todos os outros países já tinham saído. Só que um cara chamado Nikolai Kaskun, ele e a sua esposa começaram a oprimir o povo, oprimir o povo, oprimir o povo, oprimir o povo. Então um pastor batista se levantou e começou a falar, porque eles não deixavam mais cultuar a Deus, não deixavam mais haver cultos. Então um pastor se levantou e começou a ir contra aquilo. Só que os soviéticos pegaram e enclausuraram aquele pastor dentro de uma casa. E ele não podia mais ter culto. Só que sabe o que aconteceu? As pessoas foram para a frente da casa desse pastor na Romênia, estou falando de 30 anos atrás, e começaram a dar as mãos. E começaram a dar as mãos e louvar, e começou com 80 pessoas na frente da casa daquele pastor. Então um jovem teve uma ideia: eu vou comprar velas e vou dar uma vela para cada um segurar. E aquele jovem foi e comprou uma vela, entregou na mão de cada pessoa que estava ali na frente da casa daquele pastor na Romênia. E os soldados vieram e começaram a atirar nas pessoas. Velhos, jovens, crianças. E esse jovem levou um tiro bem na perna, e ele foi levado ao hospital quase sem vida. E depois de alguns dias ele começou a se recuperar, e alguém foi lá e falou assim: cara, valeu a pena você ter levado um tiro na perna? Ele falou: valeu a pena. Ele falou: por quê? Porque eu fui o primeiro a acender a vela. E hoje tem milhares de pessoas na frente da casa desses pastores, aonde alguns dias, semanas e meses depois, a força do povo de Deus orando na frente daquela casa daquele pastor, e começou a virar milhares de pessoas, e foi derrubado o regime comunista na Romênia. Você está entendendo? Cara, precisa somente de algumas pessoas que entendam o que o Senhor quer fazer no nosso meio. O derramar do Espírito de Joel 2:28 precisa de somente alguns homens, mulheres, que entendam e falem: valeu a pena, vai valer a pena. Cara, mas você só acendeu uma vela. Eu falei: eu fui o primeiro, mas olha quantas milhares de velas tem lá na frente. Nós precisamos ir para frente. E o derramamento do Espírito, ele só começou em Atos 2, ele não terminou ainda. O derramar do Espírito ainda não terminou, porque muitas das profecias de Joel ainda não se cumpriram. Então nós somos a bola da vez.
Nós somos a bola da vez, e o Senhor está nos chamando a rasgar os nossos corações e a clamar por Ele, encher nossos olhos de lágrimas mais uma vez e falar: por que não hoje? Por que não agora? Por que não na nossa geração? Por que não na nossa geração? Por que não? Não começa aqui, em uma pessoa acendendo uma vela, colocando fogo em um lugar e dizendo: Senhor, começa comigo, Senhor, turno de oração, começa comigo, Senhor. Ai, mas será que eu não vou ser muito pretensioso? Não, eu não sei, se você não quiser, eu quero, se você não quiser, nós queremos. Nós estamos aqui com um grupo de pessoas, já há algumas semanas, ninguém sabe, nós estamos enfiados numa sala, às 10 da noite, à meia-noite, 1h da manhã, dizendo: Senhor, se ninguém quiser, nós queremos, se ninguém quiser, nós queremos. Se ninguém quiser, nós queremos, Senhor, mas aviva-nos novamente, e encontre em nosso coração um coração quebrantado e contrito, porque eu sei que um coração contrito o Senhor não despreza. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Aleluias. Até que Ele venha. Eu não sei você, cara, mas eu coloco a faca nos dentes e falo: eu não vou me entregar. Você precisa ter sangue no olho, crente. Eu estou olhando para um monte de gente desanimada. Ei, você precisa ter sangue no olho. Coloca a faca nos dentes e vai para a guerra. Vai para um período de oração, vai para um período de jejum. Jejum é bom? Não, se fosse bom, todo mundo fazia. Jejum mata, jejum dá fome. Às vezes eu quero morder a orelha de alguém porque eu estou com fome. Mas a palavra diz que existem lugares que nós acessamos em Deus, em jejum e oração. E se a palavra fala, eu estou dentro. Não sou melhor que você. Na verdade, talvez eu seja pior que você, porque eu preciso comer toda hora. Não há o que entupa. Sabe? Tem um ditado, minha avó dizia: meu Deus, Piá, você não há o que encha, esse sou eu. Às vezes não há o que encha, mas eu decido entrar neste lugar, para que Ele se manifeste através de mim, e não aceito nada menos do que isso. Não aceite nada menos do que a presença do Senhor na tua vida. Amém.